agora nessa videoaula eu vou demonstrar como editar o ambiente. Então eu tenho aqui um ambiente já criado, eu posso clicar aqui, por exemplo, em retornar, eu vou voltar para o meu ambiente em 3D. Né? Para eu voltar para aquela janela de criar parede, caso eu queira completar o meu ambiente, basta eu clicar com o botão direito em qualquer parede e selecionar desenhar. Ele vai aparecer de novo a janela perguntando o pé direito e a largura, vou manter e clicar OK. Bom, já estou na janela de criar parede novamente, então eu posso continuar o meu ambiente. Mas agora não é essa a ideia é fazer edições. Então como que eu posso fazer edições no meu ambiente? Bom, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que essa cena de criar parede e a cena de projeto é a mesma coisa. Aqui eu também tenho o botão direito. Da mesma forma que eu tenho lá, eu tenho aqui. Eu também tenho a opção de ortogonal e perspectiva. Eu também tenho a opção de render, render hide, wired, esboço. E na minha opinião, o melhor para criar a parede é o render hide. Inclusive, se eu tiver peças já no meu projeto, ele já vai aparecer aqui. Então essa cena é uma cena de edição, de criação de parede, mas ela não deixa de ser a minha cena de projeto normal. Então, para fazer edição, tanto faz se eu vou fazer por aqui ou por lá. Eu vou mostrar, por exemplo, como é que eu faço a edição, posso usar por aqui mesmo. Então, por exemplo, eu tenho uma parede aqui criada de 3.700 milímetros. Se eu clicar com o botão direito e selecionar alterar, eu tenho a possibilidade de alterar, por exemplo, o comprimento dessa parede. Cliquei aqui em comprimento e aí eu vou dar uma nova medida, 3.730, porque eu fiz a medição na casa do cliente e tinha 30 milímetros a mais. Clico em OK. O sistema vai fazer uma série de perguntas. É legal ler quais são essas perguntas. Então a primeira aqui, quer alterar o comprimento da parede pelo lado direito? Ou seja, vai crescer o ambiente para o meu lado direito? Sim. Deseja mover as paredes do lado direito? Ou seja, ele identificou que eu tenho uma parede conectada a essa minha parede que está alterando a medida. Então ele está perguntando se eu desejo mover junto. Sim. Deseja mover as peças das paredes? Vamos supor que eu tivesse peça nessa parede. Ele vai perguntar se eu quero que essas peças também acompanhem a parede. Nesse caso, eu vou clicar em sim também. Pronto, ele já alterou todo o meu ambiente para a nova medida. Então aqui eu já tenho a minha parede de 3.730, moveu a minha parede do lado direito 30 milímetros a mais e também aumentou a minha parede de baixo 30 milímetros. É isso que a edição do comprimento faz. Ele ajusta o seu projeto. Eu também posso fazer a edição desse meu ambiente de outra forma. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito nessa parede e clicar em mover. Aqui vai me aparecer uma janela onde eu tenho que passar qual que vai ser o deslocamento do meu movimento, por exemplo, 200 milímetros, e falar se eu quero mover para frente ou para trás. Para frente é o lado interno, onde está o vermelho, o escrito em vermelho, que é o 2.900. Eu vou clicar aqui para frente. Note que ele já vai refazer o meu ambiente e já reduziu em 200 milímetros a minha parede de cima e a minha parede de baixo. Então, além de alterar o comprimento, eu posso mover uma parede que, se elas estiverem conectadas corretamente, o VD Max vai ajustar as demais paredes. Bom, e como é que eu faço para criar agora, por exemplo, uma parede de bancada? Quando eu posiciono o mouse sobre a linha de uma parede, note que o VD Max vai criar uma parede perpendicular a ela. Mesmo as paredes em ângulo, ele faz isso. Então, basta eu ver a cota que eu tenho aqui do lado, por exemplo, aqui 1.400, e começar a criar a minha parede. Se eu quiser que esse pé direito seja diferente, eu posso alterar ele antes de criar, ou eu venho com o botão direito, alterar pé direito. Dou a nova medida do meu pé direito e clico em OK. Ele vai perguntar se eu desejo aplicar esse pé direito a todas as paredes. Nesse caso, eu vou pôr não, porque eu quero aplicar apenas nessa parede da bancada. Aqui, não ficou 1.400 certinho, ficou 1.405. Então, como é que eu faço? Eu posso mover 5 milímetros. Botão direito, mover 5 milímetros para trás, que é no sentido da letra azul.
Pronto, agora ele ficou certinho, 1400. Bom, então até agora eu aprendi a alterar o meu ambiente utilizando o botão direito alterar, que eu tenho a opção de comprimento, pé direito e largura, e também utilizando o mover. Tá, agora eu vou retornar para a minha cena normal, vou colocar aqui em perspectiva e vou ligar meu piso. Vou ocultar grid. Agora eu voltei para a minha cena normal. Só para mostrar que o que eu faço lá naquela janela eu posso fazer aqui também, porque eu tenho o botão direito, tenho as mesmas opções de alterar e desenhar. E eu também posso, por exemplo, arredondar um canto. Então, clicando em arredondar canto, o VDMax vai pedir um raio. Bom, como que eu calculo um raio? Simples, basta eu traçar uma régua. Eu vou mostrar melhor. Eu vou cancelar aqui e vou colocar em ortogonal para ficar mais fácil de visualizar. Então, vou dar o botão direito, arredondar canto e vou dar um raio de 500. Pronto. Aonde que está meu raio de 500? Se eu traçar uma linha daqui até aqui e uma linha daqui até aqui, o encontro dessas duas linhas vai ser meu raio, que é 50 centímetros ou 500 milímetros. Também parecido com essa função de arredondar canto, eu tenho a função de chanfrar. Basta eu vir clicar com o botão direito e selecionar a opção chanfrar canto. Aí vai me aparecer essa janela. Bom, essa janela aqui, como que funciona? Eu preciso passar duas medidas. A terceira medida sempre será calculada. Se eu passar apenas a medida da diagonal, como por exemplo 1000, ele calculou a medida A e B iguais, ou seja, ele está levando em consideração que o ângulo vai ser sempre de 45 graus. Se não for esse o caso, não é recomendável passar a medida da diagonal, e sim você deve passar a medida de A e B. Então eu vou passar, por exemplo, a medida de 1000 e aqui, por exemplo, de 500. Ele automaticamente calculou a minha diagonal e aí ele vai calcular automaticamente o meu ângulo também. Tá, e como é que eu faço para saber qual que é a minha medida A e B? É só olhar nesse desenho do lado. Esse desenho são as cotas internas. Então eu vou clicar em OK aqui e aí eu consigo demonstrar melhor quem é meu A e quem é meu B. Simples, só traçar a linha, ao encontro das duas linhas eu tenho o meu A e eu tenho o meu B. E aí você vai aprendendo com bastante calma, você vai treinando bastante a como criar um ambiente no VDMax sem cometer erros. Dessa forma, o seu projeto vai ficar bem melhor, porque você não vai ter problema de parede torta, parede sem emenda, e aí você vai conseguir projetar no VDMax de uma maneira muito mais fácil.